Patrícia Sareb, autora do livro Baseados no Amor, e essa é a parte 3 e final da nossa série Relacionamento entre Primos é Pecado? Então vamos lá. Como eu falei nos vídeos anteriores, o tema principal do livro Baseados no Amor é exatamente esse, relacionamento entre primos. Então hoje nós vamos falar sobre o sexo na adolescência entre os primos e sobre a geração de filhos no caso de uma união, matrimonial. O amor e o sexo entre primos na adolescência, como lidar com isso? Bom, já houve períodos na história que relacionamentos entre primos eram incentivados para preservar o patrimônio da família. A ficção já usou bastante esse tipo de relação e na vida real existem até casos famosos, como eu citei no vídeo anterior. Rainha Elizabeth II casada com seu primo, o príncipe Philip, o Charles Darwin, que era casado com a sua prima Emma, e eu vou falar agora de um caso que também é mais, digamos, de uns anos para cá, que é o jornalista Tino Marcos. Alguém já ouviu falar no Tino Marcos? Então, ele também é casado com a prima dele e eles têm filhos. E eu me lembro de ter um tempo atrás, uns anos atrás, de ter visto uma entrevista com ele falando exatamente sobre isso. Então, é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, recentemente, não digo agora, para esse ano, mas eu vi uma matéria, quando eu estava fazendo a pesquisa, que o ator Dado Dolabella também estava querendo se casar com a prima dele, que é filha do irmão do pai dele. Então, assim, que é o ator Carlos Dolabella, Carlos Eduardo Dolabella. Então, gente, relacionamento entre primos na vida dos famosos logo aparece. Mas quantos anônimos que às vezes sofrem preconceito com a família, não aceito por uma das partes. Por quê? Sabe por quê? Pelo que eu falei no vídeo anterior, e eu acho que vai ser até falado aqui também. Quando primos têm uma relação, um namoro, o que seja, são os dois lados da família. Geralmente são primos filhos de irmãos, e aí os filhos. E o que acontece? Ou é o lado de cá, ou é o lado de lá. Começou a se meter muito, acaba atrapalhando. Então, não adianta você ficar, não, você não deve fazer isso porque é seu primo ou sua prima. Isso é pecado. Não é pecado e nossa lei já comprova, aqui no Brasil, que isso não tem nenhuma lei que diga que proíba, mas tem as suas exceções. Mas os primos não entram nessa lista, porque os primos, como eu falei nos vídeos anteriores, são parentes primeiros colaterais de 4º grau e só é proibido até o 3º grau, tá? Então, se você, mais uma vez, tem um primo ou uma prima que você é apaixonado, invista, tá? E vocês se conhecem até melhor do que qualquer pessoa por aí. Então, vamos lá. Continuando a nosso texto aqui, nossa pesquisa, para que você entenda bem. Bom, entre os seres menos notáveis, o relacionamento ainda era preconceituoso. Há uma questão moral por trás. Muita gente acredita que seja uma relação de incesto. Não é incesto, tá? Isso depende muito mais da cultura de um país ou da crença religiosa. Nos Estados Unidos, por exemplo, há estados onde o casamento entre primos é extremamente proibido, Outros em que há algumas restrições e aqueles em que é permitido. Já aqui no Brasil, o casamento entre primos é permitido, mas por crença religiosa acaba sendo algo errado para muitos. Conta a psicóloga Valéria Ribeiro, especialista em desenvolvimento humano. Bom, na geração de filhos. Bom, de acordo com a médica Michele Migliavacca, cada caso é único e é preciso realizar um acompanhamento genético do casal. Isso foi falado na parte 2. Bom, ela diz, abre aspas, para casais consanguíneos, pessoas ligadas pelo vínculo de sangue, existe um risco maior do que na população geral de malformações, em torno de 6%. Por isso, é importante o aconselhamento genético com um profissional capacitado para entender quais os melhores exames a serem realizados. Fecha aspas. Esses exames são melhores detalhados pela geneticista Bianca Bianco. Abre aspas. São feitos testes de portador ou carrier screening
e prevenção de transmissão para a prole, como a reprodução humana assistida com teste genético pré-implantacional, é a conhecida como PGT, ou com a recepção de gametas ou embriões doados, fecha aspas, informa a médica da clínica geneticista, de genética. Segundo Michele, que é do laboratório Sérgio Franco Medicina Diagnóstica, as principais doenças que se manifestam em filhos de casais consanguíneos são doenças recessivas, tipo síndromes que não se manifestam nos pais, mas podem aparecer em uma criança que compartilha o DNA deles. E a fibrose cística, que é uma doença grave que acomete o aparelho respiratório, causando infecções crônicas. Mas calma. Não é uma regra de que primos que se relacionem e constituem família tenham filhos doentes. Um exemplo disso é a família Rodrigues de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, que tem 3 filhas, que são 3 irmãs, e 3 filhos, que são 3 irmãos, cada um casado com o outro. Gente, são 3 da mesma família. 3 irmãs que casaram com 3 irmãos e são primos, filhos dos pais. Então isso é muito interessante. O preconceito e o medo, vamos lá. No meio de uma família onde o relacionamento entre primos era comum, Sandra, que é uma dessas primas que é casada com um primo, uma dessas 3, disse não ter sofrido preconceito, mas precisou responder alguns questionamentos. Tipo, algumas pessoas perguntavam para a nossa família, vocês não têm medo de serem do mesmo sangue? Mas não tínhamos porque fazíamos acompanhamento com o médico. Os nossos filhos são todos normais, diz Sandra. A Sandra, por exemplo, e as irmãs tiveram a sorte com a aceitação da mãe, mas nem todos os casais de primos passam pela mesma situação. Sandra diz que também tem netos desses filhos e os netos dela, graças a Deus, também não vieram com nenhum tipo de anomalia. Então são todos saudáveis. Então essa entra a exceção, né? Não é que é generalizado. Bom, segundo o psicólogo e consultor de relacionamentos Alexandre Bez, a relação pode causar um conflito emocional na família. Ele diz, abre aspas, pode haver manifestações negativas ocorrendo pela não aceitação dessa relação, como também rejeições, aproximações superficiais de parentes, inquéritos familiares, inconformação e etc. Para amenizar todas essas questões, além da certeza desse relacionamento, tudo precisa de quê? Diálogo, né? De paciência, de calma, né? E de respeito, que é o foco principal. Então, gente, o que a gente conclui? O relacionamento entre primos é aceitável, é legal, não tem problemas, muita coisa é generalizada só pelo fato de ser um tabu. Então, é mais pela questão emocional, porque envolve filhos, primos, e nesse caso, a família acaba se metendo. Por quê? O que a família é para nós? O que são os nossos pais para nós, filhos? E o que somos como pais para os nossos filhos? Nós queremos o bem-estar, a felicidade. Então, se a gente vê que os nossos filhos estão bem e estão felizes, nós também estamos bem e felizes. Mas, para isso, precisa aceitar a escolha dos filhos. Então, por exemplo, se você tem uma filha adolescente que, de repente, começou a namorar o seu sobrinho, que é primo dela, não rejeite, não proíba, não reprima. Converse e oriente. Porque, provavelmente, esse casal adolescente vai para a vida sexual. E aí é que tem que começar a orientação. Então, o conselho que eu dou, na realidade, eu não vou nem dizer um conselho, mas é a minha opinião particular. Se você não compartilha da minha opinião, eu respeito. Mas deixa os seus filhos terem as próprias escolhas. Não interfira, porque interferir e proibir vai ser pior. E isso pode causar uma coisa muito recorrente atualmente. Crises de ansiedade, depressão e o pior, trauma. Então, deixe o casalzinho ser feliz. Só oriente para que sejam feitas as coisas justamente de acordo que são orientadas.
Se for um relacionamento sério, eles vão continuar a namorar e se casar e ter filhos. Se for só uma coisa de momento, uma paixão, eles mesmos vão chegar ao momento e vão terminar, tá bom? Então, como o livro Baseado no Amor fala sobre esse relacionamento entre primos, né? É isso que eu quero mostrar para vocês entenderem. Porque muita gente acha um tabu, acha que é incesto e não é. Então, vamos responder a pergunta? Relacionamento entre primos é pecado? Não! Seja feliz e obrigado. Até aqui. A próxima é o livro Baseado no Amor para vocês. Muito obrigada.